O Sakamoto também está acompanhando isso e tem apuração para a gente também a respeito da identificação desses mortos e como os familiares estão sendo tratados ao chegar lá, né, Sakamoto? Eu tenho falado com entidades da sociedade civil, autoridades, com a Defensoria Pública do Rio, que está lá acompanhando, né? E tem duas coisas, Fabíola. Primeiro, acho que o mais importante para o pessoal entender, a falta da lista de mortos, uma lista oficial, dificulta, né, a análise, inclusive, dos erros do governo do Rio de Janeiro nessa operação. Você não sabe se erros foram cometidos, até porque você não sabe quem são as pessoas mortas, né? Então, teve metade de reconhecimento, de identificação de 117 corpos que chegaram, 4 policiais já foram liberados e sepultados, vamos lembrar, né, que 4 policiais mortos na operação, e o restante está sendo identificado. Agora, identificação não significa, não é sinônimo de liberação da informação sobre quem eram essas pessoas. O Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro não está divulgando essa informação, não divulgou ainda essa informação de quem são os mortos. Tampouco a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro, divulgou uma lista oficial daqueles 113 que teriam sido detidos. Então, de um lado, a informação mais clara é que, de um lado, as famílias que estão lá na comunidade, que tiveram parentes que desapareceram, estão desesperadas, porque elas não sabem se o parente está morto, elas não sabem se o parente está preso, eles não sabem se o parente eventualmente fugiu, né, ou foi sequestrado, ninguém sabe. Tem pessoas que desapareceram na comunidade e ninguém sabe. Imagina o desespero dessas famílias. E não há uma lista, né? Não há uma lista desses nomes, né? Infelizmente, ao mesmo tempo, a falta de uma lista dos nomes dos mortos ou dos detidos, uma lista oficial, dificulta o trabalho da imprensa e da sociedade civil, de advogados, de procuradores, né? De defensores, para verificar se essas pessoas tinham relação com o crime organizado ou não, se foram mortos por equívoco, né, por parte da polícia, né, ou em bala perdida no meio desse confronto, no meio dessa operação policial. Ou seja, a falta de uma lista com a identidade dificulta analisar o quanto o governo do Rio de Janeiro errou causando o que a gente chama, infelizmente, de danos colaterais, mas são mortes de pessoas que não tinham nada a ver com isso. O governador Cláudio Castro, numa entrevista a uma coletiva, ele falou o quê? Ele falou que, na verdade, só tinham 4 vítimas desse confronto, que eram os 4 policiais mortos, apontando, né, reforçando o que a polícia vem dizendo, que o restante era do crime. Mas, por enquanto, enquanto não houver a lista desses nomes, temos que acreditar na palavra da polícia e do governo, que foram os responsáveis pela operação. E, por fim, Fabíola, eu conversei com Fabiana da Silva, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que afirmou que parentes, né, familiares que estavam indo ao IML para procurar seus parentes, para reclamar os corpos, né, dos parentes, eles estariam sendo criminalizados pela polícia, que estaria colocando eles em salinha e tentando tirar informações que relacionassem esses parentes mortos com o crime organizado, né? Ou seja, a família vai lá buscar o corpo e a polícia, né, coloca na salinha e faz um interrogatório, transforma essa família em testemunha para tentar tirar informações que façam o quê? A conexão daquela pessoa com o crime. Aí você coloca, ora, não era o Estado que diz que sabe que todo mundo que está lá, que está ligado com o crime? Então por que ele precisa depoimento da família conectando essa pessoa com o crime? Né? Se ele mesmo diz que todo mundo que está lá é porque eles sabem que é criminoso. E aí, segundo a Fabiana Silva, o que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro está fazendo a partir das denúncias de que isso estava acontecendo, eles estão colocando agora um representante da Defensoria junto com cada familiar, né, no momento que eles têm que falar com a polícia, exatamente para evitar que isso aconteça e recomendando que, eventualmente, eles fiquem em silêncio e só falem depois na presença dos seus advogados, Fabíola. E, por fim, entidades da sociedade civil, tudo, falaram que, olha, se o governo não liberar a lista oficial, nós vamos fazer isso ainda hoje.